palavra de Deus, né? Muito importante, da parte do culto também. E antes da gente falar sobre o tema dessa reflexão aí, nós vamos ouvir uma canção, né? E depois orarmos por este momento tão importante, né? Que é a orientação que Deus já tem mostrado na sua palavra para este momento. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na letra dessa música, que é muito bonita, né? Quem sabe um dia podemos cantar aqui, mas que você possa se inspirar. Uma canção muito suave, muito tranquila e que nos reporta a oração. Por sinal, o título da canção é Oração. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, e recebe com carinho este pobre pecador. Boa é de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, e a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo em nós, exaltado, Senhor, sobre a terra, em tua glória. Teu é todo domínio, toda honra, o certo dos céus. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e nosso Deus, exaltado sobre a terra, em tua glória, esplendor, toda honra.
glória para sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, que nós somos seres muito dependentes de Ti, muito quebrados, sempre precisando da Tua graça e misericórdia, principalmente quando se trata de falar da Tua palavra. Então, ó Deus, vem nos assistir com Tua grande misericórdia e usar, ó Deus, segundo a instrução do Teu Espírito Santo, a nos ajudar a falar e a compreender os Teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Restauração, né, é o tema que eu quero tratar com você agora. Restauração, porque nós estamos vivendo num tempo de restauração. Neste período todo, desses 2 anos e meio que passamos aí, uma avalanche de acontecimentos. E nestes 2 últimos anos, muita coisa aconteceu e, de maneira assoladora, projetos e sonhos foram por água abaixo de muita gente. Foram patrimônios construídos ao longo de uma vida que se perdeu, pessoas que choram e que estão com uma mão à frente, outra atrás, empresas que fecharam, empregos que foram desfeitos, famílias que ficaram sem sustento algum. Um colapso físico, mental, espiritual foi acometido a raça humana. Mas apesar de todo este quadro que nós atravessamos, eu penso que sempre, ao longo da história humana, é possível ser restaurado, ser reconstruído aquilo que foi destruído. Porque a história que passamos há pouco, né, que enfrentamos, é uma história que tem acontecido desde a fundação do mundo. Crises, guerras, fome, pestes. O ser humano sempre atravessou esse tipo de coisa. Em outras ocasiões, muito mais pessoas morreram e passaram por momentos difíceis na vida. A grande questão é como restaurar, como tratar, como reconstruir uma vida destruída. E o período que nós estamos vivendo agora, do quase pós-pandemia, é um tempo de reconstrução. É um tempo de olhar e pisar o pé firme no chão para restaurar. É um tempo de não ficarmos olhando e agora, o que vai ser. É hora do tempo da restauração. E para tanto, o Salmo 126, ele vai nos mostrar algumas questões com respeito a isto. E o Salmo diz assim, né? Vai nos dar algumas respostas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E é a partir deste texto que eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes que nós devemos ter para restaurar a nossa saúde mental, emocional, espiritual e manter isso de uma forma plena, produzir uma restauração. 3 atitudes.
Primeiramente, e também, né, restaurar para que nós possamos continuar a nossa missão, né? Mas eu quero trazer aqui um pano de fundo sobre o retrato deste texto. Dizer que este salmo ele foi escrito num contexto parecido com o nosso, o que a gente tem enfrentado desse momento de sofrimento que passamos nesses últimos 2 anos. Este salmo ele foi escrito num tempo de crise e de caos. Só para vocês terem uma ideia, os judeus eles passaram 70 anos cativos, né, lá na terra, exilados na terra da Babilônia. Deus os chamou, os formou, os abençoou, para que eles pudessem realizar uma missão. A missão de serem bênção para todas as nações. Mas, infelizmente, esta luz nos judeus foi aos poucos apagando. E Deus, para despertar o povo para o cumprimento da missão de ser luz, ele permitiu que nações pagãs viessem e se tornassem a vara da disciplina de Deus. Dentre elas a Babilônia, sobre o domínio do imperador Nabucodonosor. E ele invadiu o território do sul de Israel, devastando aquele território. E os judeus, então, permaneceram cativos 70 anos. Foi um tempo difícil. Sofrimento, dor, muita dor, humilhação e um tempo de vergonha. 70 anos depois, um império novo assume. Entra então em cena o grande Ciro, rei da Pérsia. E Ciro, tendo o poder deste poderosíssimo império, ele emitiu um decreto para o povo judeu que estava cativo, permitindo que eles retornassem a Jerusalém. E é interessante que quando eles retornam e chegam na capital, eles veem uma capital, uma nação em ruínas, completamente destruída. E o povo que ficou lá, os judeus que não foram levados cativos, eles estavam no estado de miséria, completa miséria naquele lugar. Os muros que representavam o poder da cidade de Jerusalém estavam destruídos. O templo, que era exatamente o símbolo da religião judaica, estava completamente derrubado. E é nesse cenário, né, que nessas circunstâncias que este salmo é composto. Bom, tendo dito isto, o tempo de restauração precisa se instalar naquele período, mas precisa se instalar nas nossas vidas hoje. E eu quero propor isto, como restaurar e manter a sua saúde espiritual. Através de 3 atitudes que eu quero que você observe para que você mantenha o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio emocional em tempos de crise. No momento que exige de nós um tempo de restauração. E para que você, então, perceba, anote aí, primeira atitude, gratidão. Gratidão. O texto diz isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas
o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então veja só, no momento em que o povo de Israel precisa de uma restauração no presente, eles olham para trás e olham o que Deus havia feito para eles no passado. É como se o salmista dissesse assim, né? Tem muita coisa para ser construída agora. Tem muita coisa para ser transformada. Mas nós não podemos esquecer o que Deus já fez na nossa vida. Crise, dificuldades, tragédias estão ocorrendo, são períodos que acontecem e são momentos que a gente acaba, quando tem esses momentos assim, que a gente acaba flertando com a ingratidão e com a murmuração. A murmuração, a reclamação, ela é tipo um ácido para a espiritualidade. Nossa e da nossa comunidade de fé. Quando a gente para pensar sobre isso, porque isso corrói, né, o nosso relacionamento com Deus. Quando você passa a murmurar, a reclamar de tudo o que está acontecendo, e que não está acontecendo da forma como você gostaria que acontecesse, você se afasta de Deus. Você vai desligando o coração de Deus. E isto é significativo. Você vai se desligando de Deus. E para você não ser tomado pela murmuração, pela reclamação, por essa coisa que corrói, é necessário que você faça o seguinte, na sua espiritualidade, quando você tem aquele sentimento de frustração, de decepção com Deus, você precisa desenvolver na sua vida a prática da gratidão. Por quê? A gratidão, ela é um sentimento que brota, é uma decisão do seu coração. A gratidão, ela não nasce sozinha. Ela precisa ser praticada. Nós precisamos fazer exercícios intencionais com respeito à gratidão. E eu vi um exemplo de exercício intencional, eu vou passar para vocês. Antes de dormir, elenque somente 2 motivos pelo qual você é agradecido a Deus no dia anterior. Só 2. Então, faça assim, vai dormir, 2 motivos que você lembra e que você vai dizer para Deus: obrigado, Senhor, por isso e por isso. E quando você pratica isso, você vai nutrir no seu coração, na sua mente, na sua vida, uma confiança tão grande em Deus, e que você vai perceber que o Deus que fez coisas no passado pode fazer coisas agora. É o mesmo Deus. E Ele está bem aqui entre nós. Se Deus fez grandes coisas lá atrás, Ele vai continuar fazendo e produzindo coisas hoje. Você não acredita assim? Pois é o mesmo Deus. Ele está presente. Ele pode produzir coisas boas no seu casamento. Ele pode produzir coisas boas junto aos seus filhos. Ele pode produzir coisas boas na sua profissão. Ele pode produzir coisas boas na sua igreja. Ele pode produzir coisas boas no cumprimento da nossa missão. Você tem motivos importantes para agradecer a Deus?
ou você não tem motivos importantes. Então eu vou sugerir uma coisa para você. Agradeça pelo essencial. A crise, ela nos ajuda a redescobrir o essencial da vida. A crise, os problemas, conseguem separar o essencial do supérfluo. Talvez você perdeu ou não tem o que gostaria, mas você possui tudo o que você realmente necessita. E aí você pode ser agradecido diante de Deus. No início da pandemia, vocês se lembram muito bem, foi marcado por uma busca frenética por respiradores. Lembra? E muitos passaram a agradecer porque podem respirar de graça. Porque a crise separa o essencial do supérfluo. A crise, ela nos reeduca a agradecer porque o que vale é o essencial. Você agradecer pelo pão de cada dia mais do que pela viagem no final do ano. E quando a gente para olhar isto, você para olhar as cicatrizes, porque olhar as cicatrizes faz parte, né? Abraçar a dor não significa negar a fé. Né? Não tente afirmar a sua fé negando a sua dor e as suas lágrimas. Isso não é espiritual. Okay? Porém, não passe o resto da vida se alimentando das suas lágrimas. Isso é importante. Olhe para trás, veja o que Deus já fez e saiba e pense que o que Ele fez lá, Ele continua e pode fazer agora, hoje. Por isso nós podemos agradecer para manter o equilíbrio da nossa saúde espiritual hoje. Por isso nós podemos trabalhar para que esta restauração da nossa vida aconteça de uma forma efetiva, porque o Deus que fez é o Deus que faz. Continuará fazendo. Primeira atitude, gratidão. Segunda atitude, anote aí. Oração. Você tem uma prática de vida de oração? Isso é importante. Israel precisa de oração e o que o salmista diz é, ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Clamor é o quê? É um grito de socorro para Deus. É você clamar a Deus e estar dizendo: Senhor, não há possibilidade de eu restaurar nada. Move, Senhor, na minha vida. Eu não consigo. Por isso, todo projeto de restauração deveria ser começado de joelhos no chão. Nós deveríamos resgatar a prática da oração na nossa vida. Que esta é a vontade de Deus. Porque o não orar, né, nós não podemos dizer assim, eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tudo. Dizer que não tem tempo para orar é uma falácia. Eu e você temos tempo para orar. Porque o Salmo, ele faz menção aqui, você pode perceber, ele faz menção de um fenômeno maravilhoso da natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, que é uma região, o Negueb é um deserto. Não, a gente pode dizer que é o maior deserto do sul de Israel. E ali, naquela região árida, infrutífera, acontece um fenômeno, né? As chuvas de inverno que
caem lá nas montanhas do norte, elas escoam com rapidez pelo deserto do Negueb. E quando ela vem aquelas chuvas, elas vêm transformando tudo. Gerando vegetação farta, os animais povoam a paisagem, é uma coisa linda. É uma restauração maravilhosa. Ou seja, como as forças da natureza que acontecem lá no Negueb transformam o deserto em manancial, Deus é capaz de transformar o deserto do seu coração no oásis. A questão é a seguinte. Por mais difícil que seja o cenário que a gente esteja atravessando, há sempre espaço para restauração. Não se dê por vencido. Por mais difícil que esteja uma área da sua vida, quer seja profissional, financeira, emocional, familiar, Deus é capaz de superar o insuperável. Por isso que o salmista, ele vai dizer: restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes no Negueb. O Pai, assim como ele faz um milagre na natureza, ele pode realizar um milagre de restauração na nossa vida, de transformação. Assim como ele transforma o deserto, ele pode transformar a nossa vida num grande manancial. E uma das ferramentas que a gente tem nas nossas mãos para reconstruir, para restaurar, e que pode reerguer o caído, pode reconstruir vidas, é justamente a oração. É preciso guardar tempo em oração. É preciso tirar, no melhor horário que você tiver, mas tire tempo para orar. Aquela oraçãozinha, né? Tem aquela oraçãozinha que a gente fala, não, já estou orando o tempo todo, é assim mesmo, vou levando. E você vai levando a vida de oração com a barriga. Tá certo, tá tudo bem, eu oro interiormente. Mas a gente tira tempo exclusivo para fazer tudo nessa vida. Para ir no médico, eu vou fazer, eu vou no médico de qualquer jeito. Não, se você não for no médico na hora que você marcou, o médico falou, você não vai mais. A gente marca horário para tudo, menos com Deus, às vezes. Não é? Eu vou no trabalho de qualquer jeito. Amanhã é 8 horas que eu tenho que estar no trabalho, mas eu vou chegar lá pelas 2 da tarde, tá bom? É assim que funciona? Às vezes a gente leva a vida espiritual dessa maneira. Nós não temos tempo para Deus. E essa dedicação traz resultados espirituais. Primeira atitude, gratidão. Segunda atitude, oração. Última atitude, ação. O texto vai dizer isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Às vezes as coisas espirituais, ou às vezes a coisa, vamos dizer assim, a coisa mais espiritual que você pode fazer é fazer alguma coisa. É agir. Derramar lágrimas faz parte, é necessário. Passar pelo deserto alimentando-se delas é ruim. No primeiro momento, a crise paralisa. Não foi assim que aconteceu nesses tempos aí? Nós ficamos paralisados. Todo mundo ficou parado. Mas aí você pode ficar vitimizado lá na sua cama, de braços cruzados. Ou você tem a opção de se levantar, para quê? Para ser a solução dos seus problemas. Para ser a resposta da sua própria oração.
E às vezes Deus está esperando isso de nós. Que você se ajoelhe, se prostre e se dobre diante de Deus, pedindo restauração, mas que se levante num outro momento para ser a resposta do seu clamor, para agir. Eu entendo que todo projeto assim de restauração, meus amigos e irmãos, deve conjugar joelhos dobrados e mangas arregaçadas. Oração e ação. Não adianta clamar, restaura, Senhor, e ficar de braços cruzados. Porque Deus chama você para ser um instrumento da restauração que você deseja. Por isso, trabalhe. É interessante. Você deve trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Semeie enquanto você chora e Deus pode regar com as suas lágrimas o solo dos sonhos que você teve. Você está semeando e chorando. Quem sabe está desanimado, desmotivado, desvalorizado, acabado, caído. E se você se sente desta maneira, que você faz tudo e nada acontece, a minha palavra para você nessa noite é a seguinte: continue. Continue. E diga: Senhor, estas lágrimas são para o Senhor. Mas não abandone o sonho de alcançar a restauração, a reconstrução. Porque esta é a vontade do Pai. Quando Jesus veio para este mundo, quebrado, arrebentado, e ele falou do seu reino, curou, alimentou, libertou, amou, fez tudo pelo homem, ele estava sinalizando que ele veio trazer restauração à sua criação. Ele não desistiu, ele poderia no meio do caminho ter dito assim: olha, chega, eu não quero mais, pai, eu vou voltar para o céu. Chega, eu não vou lidar com essa gente não. É muito trabalho para mim, não quero. Mas a palavra de Deus diz que ele nos amou e amou até o fim. Não deixa comigo, eu vou chegar até o fim. Por quê? Porque ele queria ter uma relação íntima conosco. Uma relação de amizade, de amor. E aí o Pai consegue nos enxergar de novo através de Cristo. E o salmista diz: nós podemos semear chorando, lamentando diante de Deus, mas sempre com aquela expectativa de que Jesus está fazendo todas as coisas novas. Ele está transformando quando a gente anda e caminha com Ele. Como o Apocalipse que nós acabamos de ler há pouco. Então, ore, mas trabalhe. Trabalhe duro por aquilo que você quer conquistar e chegar. Porque Deus estará com você, andando com você, e te ajudando, e te abençoando, e te abrindo as portas, e te dizendo: olha, vai, continua, porque eu estou aqui junto contigo. 3 atitudes para a gente promover a restauração da nossa vida, da nossa comunidade de fé, o equilíbrio emocional e a nossa saúde espiritual. Primeiro, gratidão. Muita gratidão. Faça exercícios intencionais de gratidão. Oração, projeto de restauração, de reconstrução que Deus tem para a sua vida e da sua comunidade de fé. É que você tem que entender que essas coisas têm que passar pelo crivo da oração. E terceiro, ação. Porque você pode orar como se tudo dependesse de Deus, mas você pode também trabalhar como se tudo dependesse de você. Trabalhe duro para a reconstrução daquilo que se destruiu na sua vida. Porque hoje é o tempo da restauração. Derrame as suas lágrimas. Chore,
sabendo que um dia elas vão ser substituídas por uma alegria que não mais vai se acabar. Jesus promete isso. Que Deus muito te abençoe. E que o equilíbrio da sua saúde espiritual, da restauração que precisa ser promovida através dessas atitudes, possa ser marcada, então, exatamente por isso. Gratidão por oração e por ação, em nome de Jesus. Amém? O grupo